Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já a gente volta a conversar. E antes da gente começar o nosso bate-papo, queria reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E aqui ao meu lado, hoje você talvez tenha notado a diferença, o Rodrigo Mutuca, que acompanha, apresentando comigo o podcast, ele está numa viagem a trabalho pelo Sistema Etapa, não pôde comparecer, mas com certeza ele vai assistir esse episódio. Então, para cumprir essa função de co-apresentadora comigo, temos a Maria Isabel. Tudo bem, Bel? Olá, Eduardo. Olá a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte do podcast Educação na Mesa. A gente que agradece você poder participar do programa. A Bel, que faz parte da equipe de comunicação do Sistema Etapa, hoje vai representar aqui pra gente. E a nossa convidada, mais do que especial, temos a Julie Dutra. Tudo bem, Julie? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando e poder falar de educação para mim é sempre um prazer. A gente que agradece também a sua participação, veio de longe, né? Foi uma saga. Uma saga até aqui? Uma saga. Saí de Salvador, estava em Recife, fui em Serra Talhada, fui para Brasília, cheguei em São Paulo, cá estou. Só isso. Fácil. Bem tranquilo. Fácil, um trajeto fácil. Bem tranquilo. Então, para contextualizar melhor, a Julie recentemente ganhou aí os holofotes do Brasil inteiro, sendo a primeira e a única até agora, né, ganhadora do quadro Quem Quer Ser um Milionário, do programa do Luciano Huck. Então, Julia, hoje a gente vai conversar bastante sobre sua participação, sua experiência, sua trajetória, planos futuros e tentar relacionar bastante com educação. Ok. Né? Então, eu queria começar a primeira pergunta. A gente sabe, né, que muitas vezes a atividade intelectual ela não é muito valorizada e o quadro Quem Quer Ser um Milionário é uma competição, né, de conhecimentos gerais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância simbólica de vencer um quadro que trata de conhecimentos gerais, né? Eduardo, eu acho assim que a minha vitória ela simboliza muito também para o Nordeste. Eu quebro muito padrão, muitos padrões na verdade, porque eu acho que como é que eu posso dizer? Meio que se a gente construiu uma ideia de que quem poderia ganhar aquele programa seria uma pessoa branca, seria uma pessoa sudestina ou sulista e que tivesse numa USP da vida. Não estou desmerecendo isso não, tudo isso é muito merecedor também. Mas quando vem uma pessoa do interior de Pernambuco, de uma cidade de menos de 30 mil habitantes, mãe de uma criança autista, que lida com muitas frentes praticamente só, que tem uma empresa de comunicação e que construiu tudo isso sozinha, sem muitos apoios, sabe? Sem ter pai, sem ter mãe. E isso realmente é uma desconstrução de tudo que se imaginou que poderia acontecer. Não foi uma vitória realmente esperada, foi uma vitória inesperada e que quando eu ando pelas cidades do Nordeste, sobretudo onde eu resido hoje, que é Salvador, e eu também vou sempre a Recife e aos interiores para cumprir agendas de gravação e tal, eu vejo realmente o brilho dos olhos do nordestino, assim, feliz com a minha conquista, porque durante muitos anos a gente foi muito rotulado, e a gente ainda sabe, nordestino é burro, nordestino é incapaz, sabe? E para mim hoje estar aqui conversando, eu estou em São Paulo, estou diante de um professor de história e eu admiro muito os professores de história porque eles nos ensinam a não inventar a roda, né? Novamente. E eu vejo isso assim como uma grande conquista. Estou aqui em São Paulo, sou nordestina, com aquele meu sotaque, trazendo realmente esse prêmio e o significado dele para o Brasil, para o Nordeste, que é quebrar tabus e fronteiras e dizer que realmente a educação ela salva, ela transforma e eu sou a prova viva disso. Que legal. Só comentar antes da próxima pergunta, Sim. Eu estive recentemente num colégio parceiro nosso em João Pessoa. Que legal. E numa das formações que estavam acontecendo lá, o palestrante mencionou, né, personagens importantes do Nordeste. Ele citou você e a Juliette, né, Que como legal. mulheres nordestinas que
a gente olha, né, a gente sabe quem é, a importância simbólica, o que aquilo representa, né? Além daquilo que é talvez o mais óbvio de vencer uma competição, de vencer algo notável, mas o que representa, né, para as pessoas do Nordeste e para as mulheres principalmente, né? Eu fico muito feliz, assim, e eu recebo muito feedback no meu Instagram, sabe? As pessoas, Júlia, você me inspira, e isso realmente, quando eu leio, eu estava sem estudar, e eu voltei a estudar. Isso é gente que está na escola, são pessoas que estão estudando para concurso público, são pessoas que nem sequer estavam querendo mais estudar e que viram na minha história, tipo, uma esperança, sabe? De que, cara, ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E o que eu mais falo é que eu já... Não é a questão financeira, tá? Mas eu já era milionária antes de ser milionária. Porque a educação me possibilitou ter um letramento de muitas coisas na minha vida e eu consegui superar. Então, eu consegui superar uma situação de violência psicológica que eu passava por meio de um letramento. Isso é educação. Eu consegui empreender, construir uma empresa sozinha, sem apoio, sem ter estrutura, sem ter dinheiro, só com a cara e a coragem, mas com o meu conhecimento de empreendedora. Isso é fruto de muito conhecimento, de muita educação. Então, assim, é o que eu sempre falo, a educação, ela liberta. Ela liberta você. Eu sou garota propaganda de uma campanha de vacinação do estado de Pernambuco. E a educação também, ela é importante para você conscientizar as pessoas da importância da vacinação. Então, a educação, ela vai abrindo portas, assim, em todas as áreas, sabe? Eu não consigo imaginar e viabilizar um país sem educação. Ela é o fio condutor e é o meio mais sólido de você ser alguém na vida, de você ter destaque, de você ter relevância. Então, assim, eu já tinha essa posição na minha vida de destaque. Eu lidero uma empresa que está em 50... Eu tenho mais de 50 clientes antes do milionário. Eu tenho uma equipe de 20 pessoas. Na época eu estava com 15, eu tive que expandir mais um pouco, e o milionário, né, acabou me dando essa visibilidade. Mas, assim, eu já tinha um destaque que foi fruto de muita relação, de muito estudo e de muita... Eu traço muita meta na minha vida, sabe? E, assim, eu acho que o milionário é a coroação. É tipo assim, valeu tudo isso que você passou, as noites em claros, você passou estudando e tal. Aqui é a coroação, e todo mundo tem a sua coroação. Às vezes a coroação não é ganhar 1 milhão, às vezes a coroação é até melhor, é passar no concurso público, né? A coroação é passar no vestibular, todo mundo tem o seu momento. E eu falo também que a educação não é instantânea, que as pessoas falam, nossa, aí ganhou 1 milhão. Cara, eu passei anos estudando, eu continuo estudando, eu não vou deixar de estudar nunca na minha vida, sabe? A gente lança uma semente aqui, mas a gente só vai colher lá na frente. E por isso que às vezes a gente vê que o Projeto Brasil, ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito enviesado ainda, porque como a educação é uma coisa que você precisa investir muito e o resultado você só colhe lá na frente, então às vezes ele acaba não sendo tão a prioridade de governantes, porque vamos investir numa coisa que dê um retorno mais rápido. Só que isso lá na frente é péssimo, porque a gente, quando vai colher os frutos de uma geração que começa a investir agora, não tem. E a gente fica com uma questão muito defasada, sabe? E quando a gente vai se comparar com outros países, aí a gente vê que a gente realmente está perdendo. E isso, se a gente for fazer uma análise no período da ditadura, e eu estou diante de um professor de história que vai saber melhor do que eu, a gente não priorizou a educação. A gente priorizou empreender. Construir ponte, construir prédio, construir isso, construir aquilo. E aí você pega outros países que foram na contramão do que o Brasil, da prioridade do Brasil naquele momento. E quando a gente vê o que a Coreia do Sul colheu investindo na educação e o que a gente colheu investindo em obras, sabe? A gente realmente não avançou. A gente ainda está engatinhando na questão da educação. A gente precisa ir muito mais além. A gente tem muito potencial, mas a gente ainda precisa de mais estímulo, sabe? A educação, ela precisa chegar para as cidades do interior, sabe? Resgatar realmente a vontade e o desejo, porque eu vim do interior e eu vejo também muito isso, né? As pessoas ficam muito desmotivadas. E a minha história,
eu entendo hoje o porquê de muitos governantes segurarem no meu braço e me levarem. Eu não recebo nada para falar de educação, entendeu? Uma referência, né? Tipo assim, a gente precisa estimular essa galera. Essa menina ganhou um programa de conhecimento. É puro conhecimento. Então, assim, a minha história, ela inspira. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Se eu puder realmente levar essa mensagem, não desista, insista, persista, porque a vida me tirou tudo, Eduardo. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu comprei o carro dos meus sonhos com muito esforço, eu fui assaltada com uma arma na cabeça e levaram, minha casa pegou fogo, e eu digo direto isso, tudo tiraram de mim, menos o conhecimento. Então, com o conhecimento, eu consegui criar minha empresa, eu consegui empregar 20 pessoas. Com o meu conhecimento, eu consegui reformar a casa, ficou melhor do que era. Eu consegui comprar um carro melhor do que eu tinha. Então, o conhecimento me liberta de muitas situações e me dá a possibilidade de refazer o meu destino. Então, educação para mim é tudo. Nossa, tirou palavras da minha boca, eu tava aqui pra te falar exatamente isso, que estudo, conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você nunca. Pode acontecer o que for, o conhecimento ele vai ser sempre seu. E pensando sobre isso, inclusive, você participou de um programa que as perguntas são sobre segmentos variados, né, de história, geografia, biologia, enfim, futebol. E eu queria saber qual foi a sua preparação para esse programa. Como se preparar para perguntas que você não saberia qual viés viria, né, para você responder? Eu dei essa resposta ontem, Serra Talhada. Conhecimento é para a vida. Eu nunca estudei para passar em um vestibular. Eu estudei para levar esse conhecimento para a minha vida. Então, se você me perguntar aqui de circulação, sistema circulatório, eu vou saber responder. Uma coisa que eu aprendi há, sei lá, 15 anos. Eu tô velhinha, eu tô denunciando aqui minha idade. Pula essa parte, pula. Né? Mas assim, eu sempre estudei pensando que o conhecimento não era só para passar no vestibular, que não era só para conseguir aquele resultado. Então, toda aquela trilha do milhão, por incrível que pareça, foi um conhecimento que eu adquiri, tinha uma finalidade, obviamente, passar no Enem, passar em alguma coisa da vida, mas eu sempre, quando eu estou estudando, eu tenho uma forma de assimilar para a vida. Eu trago aquela situação para a vida. E as situações também da vida, eu vou estudar. Por exemplo, a questão do Panamá. Aconteceu realmente, eu perdi um voo no Panamá, foi caótico aquela situação. E a gente tudo liso, não tinha R$1 para voltar, um olhava para a cara do outro, tudo chorando, aperreado. Eu digo, eu vou ler aqui para entender que lugar eu tô, o que é que eu tô fazendo aqui. Pelo menos o tempo vai passar e eu vou, pelo menos, me distrair. Aí foi quando... isso me rendeu, acho que talvez o quê? R$300 mil? Estava por aí já. Nossa, né? Um atraso de voo nunca rendeu tanto, Pois né? Que ótimo. Foi o que o Luciano fez. Quanto foi o sorvete que você tomou? Eu não sei. Vamos lá, $1, $3. Por aí, olha. Isso aí lhe rendeu agora 150, 300, não lembro mais o valor. Mas assim, eu sempre estudei para a vida. O conhecimento para mim é para a vida. E assim, eu lembro muito bem a questão da Bienal. A pergunta da Bienal, que todo mundo... Não, essa pergunta, ela não fazia ideia dessa. Essa pergunta é difícil. E aí junta também com o meu conhecimento hoje, que eu estudo para a carreira diplomática. A gente estuda muito a parte de diplomacia cultural. E toda essa parte cultural, de bienais, de, por exemplo, regime militar, aí você estuda também cinema, teatro, artes plásticas, tudo isso. A gente estuda para poder fazer uma dissertação, porque isso é cobrado no certame do Rio Branco. Então, eu estava lendo esse material há muito tempo, há long time, tipo, eu li e fiquei muito impactada com essa Bienal. Existiram outras também, mas assim, essa Bienal para mim me marcou, porque eu disse, cara, muita gente, sem querer participar da Bienal, era uma forma de resistir, de dizer, não, a gente não vai participar, mas tinha gente também que participou. Aí eu disse, mas isso também é uma forma de resistir. A arte é resistência. Então, quando alguém se habilita também eu vou expor, eu vou fazer, vou colocar minha instalação aqui, é uma forma de dizer, eu tô aqui, eu vou resistir. E aquilo me mexeu muito, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. Então, me ajuda muito o fato de hoje estar estudando para um concurso, que é ser diplomata, né, do Itamaraty, Rio Branco, e isso me ajudou muito, essa
musculatura de conteúdo, porque é muito forte, é muito profunda, são muitas matérias, mas assim, me preparar para o programa, eu não me preparei. Eu me preparo para a vida, eu me preparo para as situações que a vida vai me apresentando e eu vou aprendendo com a vida, eu vou aprendendo também com a questão de ser diplomata, que exige muito e tal, mas assim, não fiz uma preparação, estou focada no programa. Não, foi um conhecimento que eu fui adquirindo durante a minha vida, durante a minha jornada de terceiro ano, de ENEM, de pós-graduação, de graduação, enfim, e agora com os estudos para o Itamaraty. Que maravilha, é um HD recheado, né? Conhecimento sobre tudo. E tem a minha amiga fez, meu Deus, como é que a pessoa sabe os planetas? Tipo, as luas. Como é que a pessoa sabe as luas? Me explica. Aí vem a memória afetiva. A minha mãe costumava deitar comigo para ver o céu. Olha só. E aí eu ficava conversando com ela e ela ficava me apresentando. Aqui é a constelação, o Cruzeiro do Sul, não sei o quê, tererê, tarará. E até isso, foi o que o Luciano fez. Nossa, parece a história do filme. Porque o filme, né, cruza muito com a vida dele, né, ele vai acessando o passado dele e situações que ele passou e que ele viveu. Então, de algum modo, também, aquela trilha do milhão, eu tive a felicidade de me contemplar com situações muito particulares da minha vida e que me tocou profundamente. Então, para mim, a questão das luas de Marte, eu não só saberia as luas de Marte, como também, foi o que eu falei, as luas de Júpiter, de Netuno, enfim, eu saberia. Legal. Júlia, você resume muito bem o que a gente fala às vezes em sala de aula, né? Eu trabalho com alunos do ensino médio e a gente percebe que muitos alunos têm uma preocupação excessiva em memorizar conteúdo. Sim. Em atingir uma nota, em ter uma aprovação no vestibular, que é legítimo. Mas a gente percebe que muitas vezes o aluno que tem um desempenho melhor é aquele aluno que não se preocupa com um número, com um rótulo. É aquele aluno que tem esse envolvimento que você mostra, né? De ter interesse pelas coisas. Sim. Porque não adianta, né, a motivação ser apenas um resultado final, né? É importante que o aluno tenha até prazer durante esse processo de aprendizagem. Sim. E acho que fica muito evidente, né? Todos os exemplos que você me deu aqui é interesse seu. É uma motivação interna sua, é o desejo de aprender, né? E como isso, às vezes, é muito mais efetivo do que ficar tentando decorar datas, nomes. Porque talvez se essa fosse sua estratégia, você não teria chego nem na metade ali do programa. Não, imagina. Total. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, tudo que eu vejo, eu quero aprender, eu quero ler, eu quero saber. Sempre estou questionando. Mas o porquê disso, sabe? E eu acho que isso me ajudou muito. Com certeza, isso foi um dos pontos assim que me ajudou a conseguir chegar até a última pergunta e acertar. A curiosidade. E eu penso que essa curiosidade, ela precisa estar sempre viva na gente. A gente sempre precisa estar querendo se questionar, querendo saber o porquê. E sim, aquela obsessão. Eu preciso decorar. Porque ainda não é isso, né? Eu acho que já passou a época. Hoje a gente não trabalha mais com memorização pela memorização. A memória, ela é importante, é uma habilidade importante, né? Mas a gente está mais interessado na capacidade de interpretação, de análise, né? Até os vestibulares, Exatamente. Se a gente fizer uma retomada dos anos 80 até hoje, está completamente diferente, né? Mas eu queria aproveitar que uma hora do programa chamou muita atenção, quando tem uma pergunta sobre uma doença, né? Varíola, se não me engano. E você cantou uma musiquinha. Cachumba, isso. Cachumba. Foi. E você cantou uma música. E ali eu falei, isso é técnica de memorização. Isso é. Mas se você só memorizar sem entender, não ia adiantar muita coisa, eu imagino, né? Não ia. Você pode contar como que foi esse Eu tinha um professor que ele ensina, acho que hoje ele deve ter umas 2.000 músicas, mas na época ele tinha umas 200. E ele ensinava a gente biologia cantando. Mas ele vinha com a música, né? Ele apresentava a música, a gente assimilava a música e depois ele dava uma aula, assim, super profunda sobre o tema. E aí ficava muito mais fácil da gente entender. Por exemplo, o sistema circulatório. Tem uma música que é artéria, aorta, sai do coração, levando O2 para o nosso corpo, que libera o CO2 e volta depois pela veia cava. Depois o sangue vai para o pulmão, levado pela artéria pulmonar. Então a hematose acontece no pulmão para o sangue purificar. E aí depois ele vinha com a aula. E a gente entendia todo o sistema circulatório, o grande e o pequeno. Faz quantos anos isso?
muitos anos. Ele quer entregar a idade, quero. você percebeu, né? Ele perguntou pontualmente. Eu tenho 38, nenhum problema. É que eu ainda tô no auge dos meus 22. Acho que eu tinha uns então... 21 anos cada quando eu pé. comecei a Em cada estudar. E eu lembro de todas as músicas dele e lembro das aulas. E isso ficou muito vivo, porque assim, é uma forma muito gostosa de você aprender, porque você começa com a música e depois você vai com a porrada, o conteúdo denso, entendeu? E aquilo ficou muito cristalizado. Biologia, pra mim, eu não consigo pensar biologia sem cantar. Que legal. E isso, quando eu fui fazer, porque eu fiz medicina um tempo, isso me deu muita capacidade dentro das aulas, sabe? Eu ficava muito mais na frente do que todos os... Que medicina. tipo, porque esse professor, as aulas dele são muito pesadas, então a gente até fazia, nossa, ele já dá aula, assim, para a pessoa já entrar na faculdade já com um arsenal, assim, de conteúdo muito pesado, assim, uma musculatura já para médico, porque ele começa com a musiquinha, mas depois ele faz uma aula, assim, que a gente entra nas entranhas do indivíduo, sabe? O detalhe do detalhe do detalhe. E isso me ajudou muito. Eu sempre tentei associar, e até hoje tem matérias assim, que biologia nunca foi um calo, mas é sempre muito prazeroso. Mas há matérias que eu tenho muita dificuldade. Eu sou um ser humano, eu não sou uma HD total. E aí, por exemplo, a economia. Economia, eu estudo para carreira diplomática. E a economia, a gente divide ela em microeconomia, macroeconomia, economia brasileira e economia internacional. São 4 blocos. Quase uma graduação. Essa é a verdade, que exige do diplomata para poder passar no concurso. Para mim, macro é muito chato. Porque a macroeconomia, apesar de envolver a realidade, porque a micro são situações muito específicas. Demanda, oferta, tal, faz um caso, assim, meio que fictício. Já a macro envolve, tipo, uma conjuntura maior de situações. Mais abstrato, né? Tipo, envolve uma realidade, tipo, uma situação mais macro, a situação brasileira, e faz um paralelo, traçando o que a gente aprendeu em micro. Só que envolve muita letra. C, que é igual a X, mais G, mais G, mais G. É bem isso. Então, é uma sopa de letrinhas que quando você vê, é porque é importação, menos exportação, produto líquido, não sei, é uma sopa de letras. E aí, para mim, eu preciso memorizar, porque eu preciso passar. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou cantando. E isso foram técnicas que eu aprendi no ensino médio e que eu tento trazer, porque para mim é difícil. Então, eu acho assim, se realmente é difícil alguma matéria, eu acho que vale a pena você traçar os seus meios de poder ir memorizando, é válido. Tem métodos diferentes, né? Exatamente. O mais importante é que você criou uma versão sua própria. Exatamente. Ao invés de alguém fazer por você. Exatamente, é um método exatamente. interessante. Renda bruta, renda fixa, não sei o que lá, balança de pagamentos, que é muito chato. Assim, para quem gosta, maravilha, mas assim, imagine que eu fui criada, minha mãe é professora de história, então eu tenho muita habilidade em história, de fato, gosto muito. E aí, quando chega matemática na economia, que insere também algumas contas, mas assim, quando chega em economia, para mim eu gosto mais de economia brasileira. A economia brasileira é muito chuchu beleza, porque mistura muita história. Sim. Entendeu? É você chegar aí tem um assunto, disseque aqui sobre a economia de Vargas, o que foi que Vargas fez, o que foi que o que foi que JK fez, como foi a economia do período militar, o que foi que foi implementado, o Dutra fez isso, é bem tranquilo, sabe? Legal. Realmente é necessário usar técnicas algumas vezes, porque ninguém domina tudo, foi o que você falou, não dá pra você ser 100% em todas as áreas, né? Júlia, agora eu queria falar um pouquinho do emocional. Enquanto a gente acompanha o programa, a gente se envolve com um personagem que tá ali sentado na cadeira. Sim. Eu assisti o seu programa e o tempo inteiro eu vivia junto com você as emoções de cada pergunta. E eu via também que o seu nervosismo ele ia aumentando, conforme a trilha do milhão ia correndo. Logicamente, né? Quanto mais perto você tá do milhão, mais nervoso você fica. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como expor essa vulnerabilidade sem ser um problema, porque você expôs no programa, mas de forma natural. Você em nenhum momento teve medo de mostrar que você estava nervosa. Não era um problema para você. Pensando, por exemplo, nos alunos do vestibular. O vestibular, para eles, é uma época muito complicada, é uma época de nervosismo extremo, né? Então,
como você conseguir balancear, equilibrar isso, e para você, como foi expor essa situação em rede nacional? Então, foi assim, quando eu comecei o jogo, eu tentei trazer habilidades do concurso, assim. Eu estudo para um concurso e isso me ajudou muito a não brigar com questões. Porque a ideia é, vamos testar, às vezes ela sabe, ou ela sabe, mas a pressão do jogo te faz duvidar do que você sabe. Cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Será que é isso? E aí a gente, quando está estudando para um vestibular ou quando está estudando para um concurso, pelo menos na minha formação é assim, não duvida do que tu sabe. Vai lá, não cria cabelo em ovo, como diz a história em Pernambuco, cabelo em ovo. Não cria cabelo em ovo. Mudar a alternativa na hora que tá passando pro gabarito. Né? Não muda a alternativa. Você sabe, porque você tá brigando com aquela questão. E isso foi uma habilidade que eu trago realmente do meu preparatório para o CACD. Tipo, eu não vou brigar com uma coisa que eu sei. Então, por mais que, por exemplo, quando chega na pergunta do padre, eu vou ficando nervosa, né? Porque é natural, né? Sim. Tipo, o jogo vai aumentando, a quantidade de dinheiro em jogo vai aumentando, mas eu fui também tentando estabelecer alguns métodos, assim, para eu tentar me concentrar. A plateia é maravilhosa, mas a plateia, ao mesmo tempo, deixa a gente nervoso. Porque imagino que você não tem o hábito de estar num auditório. Então, eu tentei, durante um tempo, ignorar a plateia. Eu tentava muito me concentrar no meu jogo. Eu lia a pergunta, Luciano Huck fazia a pergunta, eu lia novamente. E essa leitura, para mim, era muito importante, porque era como se eu tivesse numa prova. Era isso, o tempo todo eu me via dentro de uma prova, eu tentei simular como se eu estivesse fazendo uma prova. E eu ignorei a plateia, eu ignorei todo mundo que estava lá, os meus colegas de jogo, e foquei na tela. E aí Luciano Huck falava, e eu lia tudo novamente, e aí eu, isso, pá. Tipo, porque eu sabia realmente, mas mesmo nervosa, eu não brigava com a questão, porque eu sabia. E aí, eu vou muito tranquila, mas quando chega na pergunta de 1.000 milhão, é que eu realmente fico visivelmente nervosa. E eu não tenho nenhum pudor de dizer, estou nervosa, me levanto, ando pra lá, ando pra cá. E eu sabia da questão, mas eu tinha 3 ajudas. Então, aí vem você também saber usar a sua estratégia do seu jogo, né? Porque na pergunta de 1.000 milhão, eu chego com 3 ajudas, eu não mexi nas minhas ajudas e tal. E aí eu disse, eu tenho 100%, 99% de certeza que foi o Frei Henrique Coimbra. Mas eu estou com medo. Eu lembro disso, eu estou com medo, eu sou uma pessoa medrosa e eu estou com medo de jogar e errar. Mesmo sabendo que aí ele, cara, você tem certeza? Mas a questão é que se eu errar aqui, eu saio para casa com 5.000 reais, porque eu não cravei meu porto seguro. Eu fui tão segura no meu jogo, que eu tinha que cravar meu porto seguro na 500 mil, porque eu não tinha mais onde cravar. Era verdade. E aí, se eu perdesse, aí era muito natural que eu ficasse muito visivelmente nervosa e eu acho que era o normal de todo mundo ali. Imagina, você não cravou seu porto seguro, você tem 3 ajudas, você sabe da questão, mas você tá com medo, porque se você perder... Aí eu disse, eu tenho 3 ajudas, eu preciso usar as ajudas em algum momento, eu vou usar. Aí quando eu começo a usar as ajudas é ali. Mas assim... eu acho que eu controlei, apesar de tudo, esse nervosismo dentro do possível, dentro do que me foi possível, utilizando técnicas realmente de quem vai fazer uma prova. Sim. E isso me ajudou muito. Então, essas habilidades que todos os estudantes têm, eu acabei projetando dentro do milionário. Eu simplesmente ignorei e fiz de conta que eu estava dentro de uma banca, dentro de uma prova, dentro de uma sala de aula, e eu lia com atenção e não prestava atenção no que ele estava narrando, porque eu acho que aquilo ia me confundir. Eu escutava, mas eu disse, eu preciso ler novamente para eu checar se é isso, porque às vezes ele lia errado e eu corrigia, com doureira. Ah, sim. Sabe? Pode tipo, conduzir ao erro, né? Aí eu disse, não, com doureira, com doureirismo, não sei o quê. Eu fazia eu acho que em 2 momentos do jogo eu fiz essa correção. E aí eu precisava ler para eu ter certeza das alternativas. E aí eu acho que isso vai controlando mais a minha ansiedade, o fato de eu estar no controle do meu jogo.
era o meu tempo ali, eu tentava não me afobar, eu percebia que também para o programa é interessante também me estimular, né? Tipo, olha, você tá perto, e eu fazia, por que você tá nervoso? Eu tô calma, bebendo água. E até ali eu tava calma, mas aí quando ele faz, você está, uma pergunta do milhão, você tem noção do que está acontecendo aqui? Aí virou uma chavinha. Aí vira uma chave, e aí é como se dissesse assim, você só tem 10 minutos para terminar a prova, e você precisa terminar a prova com excelência. E aí você fica bem desesperado, eu só tenho 10 minutos. Tipo, eu só tenho uma pergunta aqui para levar R$1 milhão, e eu tenho 3 ajudas. Aí eu entendi que eu estava perto realmente de tudo isso acontecer. Sim. E aí eu fico bem nervosa, mas eu tento... E aí nessa hora eu peço ajuda da plateia. Tipo, não ajuda de pedir ajuda, mas assim, eu começo a me ancorar na plateia. Porque aí eu começo... O pessoal tava torcendo, né? Eu começo a entender, eu olho para a plateia e começo a interagir com ela, porque eu percebo que eles estão torcendo por mim, Sim. e estão vibrando, tem gente chorando, com o texto na mão, sabe? A minha história foi envolvendo a plateia, e eu só me dei conta disso no final, porque eu estava muito concentrada. Eu disse, não, agora eu tenho que pedir apoio à minha plateia, né? Eles estão comigo aqui, e eu acho que todo mundo agora quer que esse prêmio saia. Sim. E aí eu acho que eu acho que é quando congrega várias informações, várias situações, e a coisa tem que acontecer também, sabe? É o momento que a central de controle, ela entra em pânico, Total. né? Os Divertidamente, eles começam a correr em desespero, tipo, pessoal, é agora. Eu não sei se tu viu a minha reação quando eu ganhei $1 milhão. Tipo, eu não acredito. Tipo... Você parou, né? Você ficou em êxtase, basicamente, Foi, né? eu dei um pulo, abracei, e depois eu fiquei... Não, eu não acredito. Isso não tá acontecendo, Isso não é comigo. Porque eu sabia também que depois que isso fosse ao ar, ia ter uma visibilidade muito grande. Sim. A minha vida, quer queira ou não, ia mudar. Ia mudar para sempre. Não só pela questão do dinheiro. O dinheiro muda. Mas assim, hoje eu tenho um espaço para conversar, para falar. Todas as portas se abrem para mim. As pessoas me convidam para muitas coisas. E é o peso do $1 milhão. Que eu digo que assim, que bom que esse $1 milhão veio para mim, porque eu estava preparada para chegar, sentar e conversar sobre educação, sobre inclusão, sobre democracia, que são temas caros a mim, sabe? Porque imagina se o $1 milhão caísse para uma pessoa que não tivesse com essa formação, com esse letramento. O quanto isso é perigoso, sabe? Porque a gente já viu tanta coisa nesse país acontecendo, né? E a gente ter essa responsabilidade de poder comunicar certo, de poder passar a informação correta em um cenário que a gente vive mergulhado de fake news, de ainda antivacina. A gente tem que passar a informação correta, a informação séria. E quando você ganha esse prêmio, você tem uma visibilidade muito grande. E você tem um papel a partir dali. Sabe, se não fosse eu, seria outra pessoa, e cada um teria a sua missão. E hoje vejo a minha missão como realmente quase uma embaixadora da educação nesse país. Sim. Porque a minha trilha foi de conhecimento. Não foi uma pergunta assim, aleatória. Foram perguntas de conhecimento geral, foram perguntas de conhecimento de Enem, de conhecimento de quem estuda, sabe? Você perguntar sobre, como é que se diz, a Bienal. Eu estou falando com um professor que disse que não conhecia, e Sim. muitos professores falam, não conhecia, porque é uma coisa muito específica, sabe? E que demanda de você uma leitura em livros que não são fáceis de achar, sabe? Fichamentos que não são muito acessíveis, muito óbvios, não são tão acessíveis ao público. É uma coisa muito específica, sabe? E eu ter esse conhecimento, sabe? Realmente é um diferencial. E é isso que eu digo, pra mim, eu volto a dizer, a educação, ela é o caminho que vai salvar esse país. É o que vai levar a gente a ser um país potência. Enquanto Sim. as pessoas não tiverem acesso à educação, não tiverem acesso à universidade, não vamos conseguir mudar esse país. Sim. Legal. Júlia, é muito bacana ouvir você comentar, né, sobre essa trajetória, e também durante o programa a gente cria uma empatia muito grande com você conforme você vai mostrando nervosismo, porque é natural, né, que isso vai acontecer. Eu fiquei até pensando nos meus alunos prestando vestibular. No começo eles podem até estar calmos, mas conforme o tempo vai passando, o nervosismo vai tomando conta, né? Então acho legal, se nossos alunos estiverem ouvindo, né, Sim. por aí, para eles perceberem que até quem ganhou o quadro do Quem Quer Ser um Milionário vai passar, né, por uma situação desafiadora. É difícil às vezes a gente controlar isso, né? Agora eu queria perguntar um pouquinho para você. Eu sei que tem novidades aí no ar, né? Você nos trouxe aqui antes de começar o programa, um spoiler. Você mencionou durante o programa que queria, né,
seguir aí uma carreira de diplomacia. Você pode atualizar a gente do que vai vir pela frente? Então, ano passado, quando eu me inscrevi para o concurso CACD, tinha uma opção lá no edital e tal, que era assim, você quer realmente participar da Bolsa Prêmio de Vocação Diplomática que o Instituto Rio Branco oferece para as pessoas pardas e negras? Eu coloquei que sim. E aí, por meio da nota do concurso, eles selecionam as pessoas que se habilitaram para participar dessa bolsa. E aí, eu fiz isso, tal, não passei no meu CACD do ano passado, mas me inscrevi, né? E aí, eu nem lembrava. Quando foi dia 11 de janeiro, recebi no e-mail, na minha caixa de e-mail do Itamaraty, do Instituto Rio Branco, dizendo que eu tive nota suficiente por meio da minha nota do CACD e tal, para ganhar a bolsa. E a bolsa, como é que funciona? Eles realmente selecionam pessoas pardas e negras, tem um quantitativo, acho que esse ano foram 32 pessoas, eu nem vi direitinho, só vi meu nome, fiquei feliz. Já bastou? Acho que foi isso, 16 homens, 16 mulheres, tendo a paridade. E aí, eles dão valor para você estudar o preparatório. É uma forma de possibilitar as pessoas pretas, as pessoas negras, de se inserirem dentro de um sistema de ensino para poderem concorrer à prova do CACD de 2024 numa questão paritária, tipo assim, com a mesma condição de competitividade de uma pessoa que tem condições e de bancar todo esse ensino. Então, na época, quando eu me inscrevi, eu era uma lascada. Essa é a verdade. E mais, assim, a questão é que a bolsa, ela não é socioeconômica. A bolsa é uma questão de heteroidentificação racial e tal. Tipo, é para pardos e é para pretos. Então, eu fiquei até, meu Deus, vou, não vou? Vou, realmente, a bolsa é para mim. Uhum. Eu faço parte dessa cota aí. E aí eu participei junto com outras pessoas e ganhei, fui para a banca, né? Eu já tinha nota, a última etapa seria a banca de identificação, e eu ganhei essa bolsa, e aí o CNPq faz esse pagamento para a gente tem que comprovar como é que a gente está utilizando esse valor, tipo, quais são as matérias que a gente está estudando, gastamos tanto, isso aqui, e aí é uma forma de estudar, isso vai ser ótimo para mim, porque minha ideia é esquecer que eu tenho esse R$1 milhão, eu vou deixar ele guardado, até porque eu tenho outras frentes na minha vida, minha filha é autista, então a gente tem um gasto muito grande com ela, isso vai me ajudar muito, a questão do R$1 milhão, para eu poder oportunizar boa escola para minha filha, terapia, sabe? E eu tentar, com esse valor que eu vou receber da CNPq, Instituto Rio Branco, conseguir estudar e focar nos meus estudos, separar as receitas, sabe? Esquecer isso e focar realmente na minha educação, que é o meu objetivo, é realmente ser diplomata. E é o que eu falei, é que eu já exerço a diplomacia antes de ser diplomata. Eu fui para o Haiti, eu escrevi um livro, reportagem sobre o país, sobre as dificuldades, dividi o livro em 3 momentos, luta, morte e reconstrução, fiz um recorte do país, sabe? E eu tive o apoio lá no Haiti, da logística da ONU, volto hoje, eu levanto uma bandeira hoje de um Itamaraty e do Instituto Rio Branco paritário, onde mulheres e homens, eles desfrutem das mesmas oportunidades, sabe? E essa é a bandeira que eu advogo, essa é a bandeira que eu busco levar, sabe? Que bom que a gente tem figuras como você aí à frente, tocando e se esforçando para que todas nós, a gente possa ter no futuro oportunidades tão boas quanto você, enfim, e outras diversas mulheres aí de sucesso. Amém. Bom, Julie, infelizmente nosso tempo tá acabando. Também tô gostoso. Boa, né? A Bela tava nervosa, nem viu o tempo passar. Não, nem vi, o papo tá bom, aí flui, né? Falei, tranquilo, viu? Bom, então eu queria agradecer demais a sua participação. Eu quero agradecer pela oportunidade. Nossa, incrível. Foi uma aula, né? Foi Imagina, eu que quero depois assistir a tua aula. Adoro história, adoro. Mas eu não sabia da Bienal, então
Não, mas você sabe coisas que eu não sei. Ninguém sabe tudo. O legal é que durante o programa, né, caiu a questão da Bienal e todo mundo olhou pra mim na hora. E aí, professor? Eu falei, não faço ideia. A gente não sabe tudo. Tem um livro, tem uma coleção de livros, Brasil Republicano. Não tô, porque são vários autores, mas não tô lembrado quem compilou, quem fez a compilação. E aí tem nessa coleção que aí começa o Brasil Republicano no início, né, até os dias atuais. E não tá bem até os dias atuais, não dá para atualizar, mas assim, pega, acho que até, talvez até Fernando Henrique, por aí mais ou menos. Para não polemizar aqui. Mas assim, aí passa realmente um filme assim, porque ele vai de capítulo a capítulo, por exemplo, Brasil Republicano na Era Vargas. Aí ele coloca, tipo, cultura da Era Vargas. E aí, no Brasil Republicano do período ditatorial, aí tem também artes na época do regime militar, Bienal, não sei o que lá. Eu estudei por esse livro. Maravilhoso. Bom, é isso. Então, muito obrigado mais uma vez, Júlia. Eu que agradeço. Espero que você tenha muito sucesso a partir de agora. A gente vai acompanhando sua trajetória no Instagram. Eu já vi que você está postando bastante coisa relacionada à educação. Isso. Né? Muito legal. Então, parabéns e muito Obrigada sucesso. pelo convite, gente. Júlia, obrigada. E te parabenizar não só pelo prêmio, mas pela figura importante que você tem se tornado a cada dia e mostrando para toda a sociedade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Então assim a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria retomar o convite para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, receber as notificações e dar uma olhada na nossa página. Tem bastante episódio antigo, bastante episódio com conteúdo muito bacana ligado à educação. Muito obrigado e até a próxima.